As pirâmides financeiras, quem nunca ouviu falar delas, né? Pois é, esse assunto aí, esse tipo de golpe, na verdade, acabou parando na Câmara dos Deputados. Uma comissão parlamentar de inquérito foi instalada para investigar as empresas que praticam esse esquema de pirâmide financeira. E o nosso editor, Leonardo Cavalcante, conversou com o presidente dessa CPI, o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, explicou como serão os trabalhos e qual é o cronograma dessa comissão. Você acompanha essa entrevista a partir de agora. Deputado, muito obrigado aqui pela presença no Poder Expresso. Começo perguntando ao senhor o seguinte: a CPI das pirâmides, das criptomoedas, ela nasce a partir de claramente um problema real, uma necessidade, já que a gente tem 4 milhões de pessoas envolvidas ali diretamente que acabaram sendo vítimas, né, desses espertalhões, vamos dizer assim. Qual a expectativa do senhor com essa CPI a partir dessa perspectiva? Primeiro, eu sou autor do projeto que se tornou lei no Brasil, que regulamenta a criptoeconomia, a utilização e a transação de criptomoedas no nosso país. Quando eu comecei a discutir esse projeto de lei na Câmara dos Deputados, que foi em 2015, a gente começou a se deparar com informações chegando de pirâmides estabelecidas com criptomoedas e de brasileiros lesados. No começo era muito pequeno isso, e a gente foi discutindo o projeto de lei e recebendo informações de alguém que tinha sido lesado, outro lesado aqui, no outro estado. De repente isso criou um grande volume. A moeda se propagou, a criptomoeda começou a ganhar espaço no mercado brasileiro, porque o brasileiro é criativo e gosta de tecnologia, e a gente começou a ver esse número aumentar e grandes pirâmides se formar, e utilizando da boa-fé do brasileiro, garantindo um rendimento à pessoa que colocasse os seus recursos nessa pirâmide. E aí tinha garantia de 5%, 10%, 15%, até 30%. Eu vou aqui relatar algumas, como a da Atlas Quantum, que é a investigada de São Paulo, que deu um prejuízo estimado pelas mídias de 4 bilhões de reais. Existe outra no Rio de Janeiro chamada GAS. Estima-se pela mídia, pelas reportagens, que tem uma movimentação de 38 bilhões de reais. Só na GAS estima-se 300 mil clientes. E comprovado com passeatas, pessoas que pararam a cidade, pessoas que depositaram o sonho, venderam casa, carro, saíram do emprego, pegaram a indenização, depositaram na garantia de um rendimento, de uma narrativa, né, de liberdade financeira, que foi pregado e as pessoas começaram a depositar os seus sonhos. Hoje a gente venceu um desafio, que é instalar essa CPI no Congresso Nacional, que é uma comissão parlamentar de inquérito, que vai dar a possibilidade de aprofundar numa investigação de repressão, contando com o apoio da Polícia Federal, contando com o apoio do Ministério Público, contando com o apoio da CVM, para que a gente possa esclarecer à população brasileira o que está acontecendo nesse mercado. A desinformação do mercado era tão grande que fez 4 milhões de brasileiros entrarem nesse mercado e ter aí prejuízos absurdos. Com qual a expectativa do senhor em relação aos trabalhos? A CPI tem requerimentos aprovados já? Nesse primeiro momento, a gente está falando aí de uma recém-criada comissão. Quais os passos que o senhor imagina aí na CPI, o senhor como presidente? A gente quer seguir o dinheiro, né? Saber onde que esse dinheiro está para que possa ser devolvido às pessoas que foram lesadas. Esse é o nosso maior desafio. Também a gente tem um desafio pedagógico. A gente tem que explicar à população brasileira que não existe isso, você depositar o dinheiro numa pirâmide e achar que esse dinheiro depois você vai ter a garantia do seu retorno. O terceiro, a gente criar uma legislação que não mais permita o Brasil a ter golpes como esse. Porque você vê que foi, pela tristeza agora, um que cometeu um crime que se estima-se em 4 bilhões acabou de ser solto. E todo mundo perdeu o seu rendimento, perdeu o seu dinheiro. Então a gente vai trabalhar muito para melhorar a legislação, para ter uma repressão de quem cometeu esses crimes, mas também para explicar à população brasileira: não existe dinheiro fácil. Não existe o que está sendo pregado. A gente tem que ter a tranquilidade de ter uma legislação que você possa consultar, entrar no site, ver se essa empresa está credenciada na CVM, ver se ela tem um registro no Banco Central, para que você possa sim investir, mas investir com segurança. Eu sou
um entusiasta da criptoeconomia, sou eu autor do projeto de lei, e acredito no mercado. E a gente está separando o joio do trigo. Quem é bom vai ficar, quem comete crime tem que ser penalizado. O que está de mais evidente em relação a esse mercado ilegal hoje, a partir do que o senhor já tem de experiência anterior, a CPI, esse início de trabalhos agora, o que é que já dá para a gente detalhar em relação a essa ilegalidade, a essa esperteza em relação à população? A gente já tem hoje, primeiro, os órgãos, CVM, Banco Central, COAF, já tem uma colaboração para que a gente possa evitar episódios como esse. Uma velocidade de informação junto à Receita Federal. O que a gente acredita que essa CPI vai ter um papel pedagógico tão grande que vai evitar de pessoas estabelecerem esse mesmo golpe com os nossos brasileiros. Então a gente tem certeza que a gente vai ter um papel fundamental na hora de organizar esse mercado. O projeto de lei que se tornou lei entrou em vigor agora no mês de julho, então a gente começa a ter um ambiente melhor regulatório e com a CPI a gente vai aprovar as brechas que ficaram na questão penal para que a gente possa corrigir agora, para que a gente não permita mais. Então acho que a CPI ela tem um papel fundamental e sem contar a exposição midiática, que a pessoa começa a descobrir que ela caiu num golpe ou então ela já não entra mais numa facilidade dessa de rendimento porque ela está vendo que várias pessoas foram lesadas. Matérias de diversos jornais hoje já começam a apontar pirâmides em funcionamento que tem suspeita e aí começa todo mundo a se movimentar para que não possa cair num golpe como esse. O senhor tem pedido ali a ajuda de policiais federais, da própria Receita, como é que está funcionando essa estrutura dentro da CPI? Eu já tive com o diretor-geral da Polícia Federal, já fizemos ali uma conversa e estamos aprovando agora um requerimento de pedir o auxílio oficial e a gente vai ter essa colaboração da Polícia Federal. Vamos ter da CVM, já tivemos também a reunião da CVM e do Banco Central, também técnico, que vai nos auxiliar nessa investigação e também que vai nos auxiliar a propor a mudança na legislação brasileira. O senhor pediu depoimento, requisitou ali a convocação de alguns personagens. Dá pra gente, eu sei que na verdade o universo é muito maior e também essa questão de ficar direcionando para determinados personagens, a gente acaba perdendo um pouco esse sentido quer dizer, tem muito mais empresas envolvidas, tem muito mais pessoas aí. Mas quem seriam hoje as pessoas que é necessário hoje mirar em relação aos poderosos, vamos dizer assim, desse mercado legal? Primeiro a gente vai escutar as grandes pirâmides, que é a GIS, que é o faraó dos bitcoins, que é o shake dos bitcoins, a Rental Coin, que é a MSK, que é a Atlas Quantum. São algumas empresas que operaram valores de bilhões no mercado. Então a gente vai escutar primeiro essas 4 grandes pirâmides, com auxílio da Polícia Federal nesse processo investigatório, para que a gente possa ali dar início a um começo na CPI, escutando as 4 maiores empresas. Muito bem. Deputado, queria agradecer aqui a presença do senhor aqui no Poder Expresso. Bom trabalho, forte abraço. Obrigado. É isso, você acompanhou então a entrevista com o deputado Áureo Ribeiro, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras.